hoje, bom, para quem chegou agora nos nossos webinars do Orgulho, eu quero agradecer por ter participado, por estar participando dessa campanha. A gente idealizou essa campanha, eu tive a ideia de fazer essa campanha a partir do momento que eu li uma notícia que durante a pandemia do coronavírus, populações de maior vulnerabilidade LGBT estavam ainda mais expostas a riscos, porque as ONGs que prestavam amparo estavam perdendo renda, né? Então, a ideia foi disponibilizar de material educativo para a gente fazer essa troca, ensinar um pouco sobre o universo LGBT e poder contribuir no acolhimento dessa população. Hoje a gente vai falar sobre saúde de mulheres lésbicas e bissexuais. Eu quero fazer um adendo, que aqui a gente inclui também mulheres pansexuais, mas poder ressaltar que a gente está falando de mulheres que se relacionam sexualmente com mulheres, sexualmente e afetivamente. Para me apresentar, para quem ainda não me conhece, meu nome é Eduardo Pérez, eu sou clínico geral, sexólogo clínico, tive atuação no ambulatório, como clínico no ambulatório de terapia hormonal para pessoas trans e travestis na UBS República, no centro de São Paulo, que para atenção primária, ela é referência na terapia hormonal de pessoas trans e travestis, e eu atuo e me especializo em saúde LGBTQIA+. Convidada do dia de hoje é a doutora Adriana Ribeiro. Vou deixar ela se apresentar. Então, primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, né, num feriado à noite. E eu queria agradecer o convite ao Edu e parabenizar esses vários eventos que está promovendo e esse trabalho super bacana que tem sido feito. Eu sou ginecologista e obstetra de Belo Horizonte, com especialização em cirurgia ginecológica, sexualidade humana e com enfoque maior na saúde LGBTQIA+. Sim. Então, para a gente começar o tema de hoje, a gente não vai estar focando, de novo, só em fatores de saúde sexual, por fatores médicos, né? Como a proposta de todas as outras palestras, a gente falar também de uma abordagem social. E a primeira delas seria de falar da invisibilidade de mulheres bissexuais e a própria visibilidade das mulheres lésbicas dentro e fora da comunidade LGBT, né? Então, as pautas femininas e as pautas das mulheres lésbicas dentro da comunidade sempre, historicamente, são pautas postergadas, né? E a gente tem influência de um perfil patriarcal da nossa cultura brasileira e tem também influência de misoginia, do machismo, né, na sociedade. Então, como são pautas que envolvem o universo feminino dentro da comunidade, a gente tem aqui intersecções antes nessa discussão, a gente acaba tendo ainda uma somatória de possíveis preconceitos, somatória de possíveis danos a essa população, principalmente as suas pautas dessa discussão. Dri, o que você gostaria de adicionar? A invisibilidade, né, da população lésbica e bissexual, principalmente fora da comunidade LGBT, ela aparece muito dentro da comunidade científica. Hoje, a gente tem poucos estudos, os estudos que nós temos são estudos fracos e com uma amostra populacional pequena, o que faz com que a gente impossibilite, né, o médico a dar uma assistência a essa população de uma forma adequada. Além disso, a invisibilidade é vista dentro das faculdades e dos cursos de residência. Há mais tempo, não se falava sobre a população LGBT no curso de graduação da medicina e no curso de residência médica. Com alegria, né, a gente está vendo que isso vem mudando. Com o tempo, os coordenadores de residência médica estão começando a dar mais atenção à população LGBT, e assim, para mim era um absurdo pensar que uma residência de ginecologia e obstetrícia não se falar em população lésbica, bissexual e pansexual, né? Mas isso está mudando. E uma outra coisa que eu acho surpreendente e muito boa é que essa mudança está vindo dos estudantes de medicina. A gente tinha citado aqui mais cedo, antes de começar, uma das participantes é uma estudante de medicina, que eles estão fazendo workshops, fazendo grupos de discussão, porque eles estão percebendo a necessidade de dar visão a uma população que até hoje foi invisibilizada. Bem pelo que você falou, né? Eu vejo isso como uma consequência vinda de uma percepção
que o patriarcado é prejudicial à sociedade como um todo, não só para a população lésbica ou a população feminina, que é completamente invisibilizada, como estimulando a população masculina a tratar a mulher, e principalmente a mulher bissexual e homossexual, como objeto. E aqui a gente entra no nosso próximo tema da discussão, inclusive, que é a fetichização da relação homoafetiva entre mulheres, né? Então, essa ideia de que o sexo lésbico, o sexo entre mulheres, é feito para o desejo do homem, para estimular o desejo masculino, né? Que a gente, isso acaba, essa ideia social, inclusive, de que a relação entre mulheres, por ser uma relação homoafetiva, ela tende a ser mais aceita, acaba não contribuindo de forma positiva para muitos estudos serem produzidos, inclusive com a ideia de que a mulher homossexual, lésbica ou bissexual, ela não sofre violência, ou ela requer menos preocupação dentro da comunidade LGBTQIA, quando ela sofre, não só pelo fato de ser da comunidade, mas também pelo fato da gente ter uma sociedade que transforma essas mulheres que discutem as pautas importantes dentro da sua saúde ou dentro do seu universo, como mulheres que faltam homem, ou mulheres que precisam de alguma influência masculina, né? Então, é uma ideia completamente errada que a gente tem que começar a discutir e refutar essa ideia. Inclusive, essa tira que vocês estão vendo, que é uma tira bastante masculina e bastante violenta, ela foi escrita por um médico, né? Então, a ideia que a gente tem de que uma pessoa que deveria estar recebendo e acolhendo, inclusive a população LGBT, essa mesma pessoa é a pessoa que tá reproduzindo preconceitos e estigmas. Isso. Essa fetichização, eu tenho um trava-língua para falar essa palavra, que eu morro. Fetichização. Ela invalida muito o amor, né, entre duas mulheres. Quando você trata a duas mulheres como objeto, né, como objeto de fetiche, você desrespeita e invalida completamente o sentimento entre elas. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que o casal lésbico sofre um tipo de violência que o casal gay talvez não sofra. Me corrija se eu estiver errado, Edu. Por exemplo, é muito comum você ver o casal, as meninas reclamarem, então um casal na rua, um casal lésbico, e um homem para e fala, deixa eu entrar aí no meio, tá faltando piroca, vamos fazer uma homenagem. E um caso que aconteceu ano passado, foi muito comentado, eu gosto muito de citar esse caso, porque ele aconteceu em Londres. Isso está nos mostrando que é um problema não só do Brasil, né? Um problema praticamente mundial. Era um casal de lésbicas voltando no ônibus, voltando à noite para casa, no ônibus em Londres. 4 homens começaram a pedir para que elas se beijassem. E elas falaram que não. Eles começaram a jogar moedas nelas, como se fossem, né, uma atração de circo. Aí uma delas se irritou, obviamente, com toda razão, falou para eles pararem. Os 4 homens espancaram as duas e ainda assaltaram, levaram a bolsa e o celular. E aí eu pergunto, isso aconteceria com um casal de homens andando na rua? Em algum momento você consegue imaginar uma mulher passando e falando, e aí, posso entrar aí no meio? Beija que eu quero ver, né? A gente fala de uma somatória de preconceitos, né? Que a gente sofre preconceito por ser do sexo feminino e sofre preconceito por ser LGBT, né? Exatamente. E outros preconceitos também, né? Com certeza, isso que a gente ainda tem, que é o momento da gente estar discutindo isso, né? Uma coisa que a gente tinha comentado em relação ao tema da fetichização ainda é o fato da produção de material pornográfico voltado ou não para mulheres, né? Que geralmente o material de conteúdo erótico que se produz com sexo feminino não é um material pensado para e feito para mulheres. Uhum. Exato. Você vê que o material ele é produzido para agradar o público masculino heterossexual. Exatamente. E como a gente falou, nessa tirinha a gente tinha um médico que
produz uma tirinha que reproduz preconceito, isso mostra um pouco o cenário do despreparo do cuidador, né? Como essa reprodução de preconceitos sociais em relação à homossexualidade feminina, aos relacionamentos de mulheres que têm relacionamento com mulheres, tanto afetivos quanto sexuais, né? Como isso se reproduz, esses preconceitos se reproduz, tanto na produção de conteúdo científico, quanto dentro dos consultórios de forma sistemática, né? Isso. Puxando um pouquinho, né, para o lado do ginecologista, na verdade, voltando um pouquinho no slide que a gente já falou no início, esse despreparo do cuidador vem desde a faculdade, né? Na faculdade, a gente não tinha, pelo menos, uma matéria para tratar da população LGBT. Toda a nossa anamnese na ginecologia é voltada para uma relação heteronormativa. Então, quando você começa a perguntar para o paciente sobre as questões da vida dela, geralmente se pergunta idade, vida reprodutiva, data da última menstruação, usa método anticoncepcional, já inferindo que aquela mulher vem de uma relação heterossexual. Quando a gente fala assim, mas isso não agride. Não agride porque você não está se colocando no lugar do outro, né? Quando você se coloca no lugar do outro, isso pode não apenas ser agressivo, como isso pode fazer com que ela não se sinta acolhida e não se sinta à vontade, não tenha um espaço de falar das suas práticas sexuais. E aí, o que acontece quando a pessoa não se sente acolhida? Ela não volta, né? E aí, quando nós estamos falando de duas mulheres que não têm a preocupação de gravidez, ela para de fazer as consultas de rotina dela, dos ginecologistas, com o ginecologista, e começa a procurar o ginecologista apenas quando está com algum problema, algum sintoma de urgência, e vai no pronto-socorro. Ou seja, o acompanhamento sistemático que deve ser feito, deixa de ser feito por causa de medo de discriminação. E aqui a gente já toca não só no serviço com o ginecologista, mas a gente vai desde a atenção primária, né, no atendimento com o clínico generalista, que é a parte que me toca no atendimento primário, já com os exames de rastreio, como, por exemplo, o exame do Papa Nicolau, que é um exame que tem a indicação de ser feito a partir dos 25 anos até os 64, principalmente para mulheres com vida sexualmente ativa. E a falta de informação tanto para poder acolher, quanto para poder abordar a vida sexual dessas pacientes é um problema muito grande no sentido do cuidado da saúde dessas pacientes, porque a gente acaba tendo uma falha da comunicação e perdendo o laço com o paciente. Então, essa paciente ela não volta para poder fazer o seu exame preventivo de forma adequada, no período adequado, ou ela recebe orientações de que não precisa fazer porque ela não faz sexo, né? Então, o entendimento de que o sexo é apenas penetrativo, ou de que mulheres não fazem sexo uma com outra, isso é um entendimento extremamente violento e continuamente reproduzido dentro da medicina. Falando mais sobre o câncer de colo de útero, o que você pode dar mais informação em relação à saúde da mulher lésbica e bissexual, Dri? Então, o HPV, eu não sei se a maioria sabe, ele pode ser transmitido por contato entre mucosa, pele ou objetos sexuais. Então, como o Edu falou, qualquer mulher que tenha vida sexual, seja sexualmente ativa. Quando eu falo assim, que as mulheres foram orientadas, é muito preocupante a gente ouvir dizer que elas foram orientadas por profissionais de saúde a não acolherem o Papa Nicolau. Por quê? Alguns estudos, como eu já disse, os estudos que nós temos são fracos, mas são os que nós temos. A gente está observando um aumento no índice de câncer de colo de útero e de alterações de colo provenientes do HPV, porque essas pacientes não estão sendo rastreadas, né? Um estudo chinês, que teve agora de 2019, mostrou que 25% das mulheres que têm relação com mulheres foram detectadas com HPV. E dessas, 10% desenvolveram algum tipo de lesão, né? É importante lembrar que atividades penetrativas não precisam ser sempre com pênis, né? Podem ser com objetos sexuais e com dedo também.
né? Exatamente. Então, é uma coisa que a gente já tem que começar a romper a ideia de que o sexo lésbico não é sexo, ou é um sexo alienígena, né? É um sexo com contato de mucosas, é um sexo com penetração, é um sexo com desejo, com amor, com tesão, com lubrificação. Então, tudo isso acontece, tem sim, com muito contato, e é importante a gente se recordar disso quando está atendendo, quando recebe um paciente, quando principalmente orienta essa paciente, né? Então, aqui, já que a gente está falando de sexo, a gente tem que também ressaltar a importância de discutir infecções sexualmente transmissíveis com essas pacientes, porque existem determinadas infecções que são mais ou menos prevalentes nessa população. Então, as orientações não serão as mesmas, que vão ser para pacientes que somente se relacionam em relacionamentos heterossexuais, ou para pacientes masculinos, né? Então, sempre tem alguma diferença populacional e a Adri vai poder falar melhor especificamente sobre essas doenças. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar e a gente tirar a crença de que o sexo entre duas mulheres não leva a nenhuma infecção sexualmente transmissível. Isso é uma coisa tão enraizada na cabeça das pessoas que as mulheres falam assim: eu não tenho relação com o homem, então eu não preciso me prevenir, né? Das infecções sexualmente transmissíveis, as mais prevalentes, né, são a herpes genital, HPV, seguidas de clamídia, gonorreia, tricomonas e sífilis. Já existem estudos que descrevem infecção por HIV em duas mulheres, né? Uma mulher contraiu da outra, e alguns casos de hepatite. Nós colocamos aqui a vaginose bacteriana, que não é uma infecção sexualmente transmissível, não é infecção sexualmente transmissível, porém, é uma condição feminina que é muito mais prevalente em casais homoafetivos. Daí a importância de manter sempre o acompanhamento com o ginecologista para que essas secreções vaginais, para que seja detectado o que é normal e o que saiu do normal. Exato. Então, ela é como se tivesse um comportamento, né, de infecção sexualmente transmissível dentro desses casais. Exatamente. Pode passar, Edu. E aí é importante da gente entender como que é transmitido isso, né? Porque como a gente já veio com aquela ideia que o sexo entre mulheres não é como se fosse inócuo, não tem risco, é importante a gente saber como que pega, né? Então, esse quadrinho que a gente colocou aí é um quadrinho excelente. É de onde mesmo, Edu? Você me falou, eu esqueci. O primeiro quadro é da Prefeitura de São Paulo, o quadro do SUS mesmo, e o segundo quadro é da revista Asmina. Esse da revista As Minas é um que eu mais gosto, que é o que mostra todas as formas de infecção, né? A sífilis a gente pode pegar por sexo oral, mucosa-mucosa, penetração ou sangue, o HPV, mucosa-mucosa ou penetração, hepatites, penetração e sangue, herpes, mucosa com mucosa, sexo oral e penetração, HIV, mucosa com mucosa, penetração e sangue, clamídia, gonorreia e tricomonas está aí também, mucosa com mucosa e penetração. E o que a gente pode oferecer para essa população como forma de prevenção? Principalmente educação. Volta só um pouquinho, Edu, só para a gente falar só um pouquinho sobre educação sexual. Exato. Isso é muito importante. Quando a gente explica para essa paciente que ela tem risco de se contaminar, ela vai se preocupar em se prevenir, né? Então, você só se previne se você tem informação. E algumas coisas são muito simples de serem feitas, né? Lavar a mão, manter a unha sempre cortada, se tiver com alguma lesão em mão, usar ou luva de látex ou aqueles dedais. Existem alguns dedais, inclusive, que têm algumas texturas que podem ser usados como brinquedos sexuais. Evitar ter relação em período menstrual. Evitar fazer sexo oral quando tem alguma lesão em gengiva ou em mucosa oral. E evitar fazer troca de objetos sexuais, ou se for
ou se tiver a troca, trocar a camisinha dos objetos sexuais, ou trocar a proteção dos objetos sexuais. E, além disso, nós temos alguns métodos de barreira. Exato, que é a próxima orientação. Geralmente tem essa crença de que para poder fazer a cobertura, né, da região da vulva e da região perianal, pode-se usar qualquer coisa. Pode usar o plástico filme, que é aquele que você tem na cozinha, porque ele já vai estar cobrindo. E isso é um não gigantesco. Esse é o tipo de orientação que é lenda urbana e a gente não pode, enquanto profissional de saúde, passar esse tipo de orientação. Existem várias opções. A gente chama de cobertura, essa cobertura que vai cobrir tanto a vulva quanto a região perianal e anal, a gente chama de oral dam, né? Então, o que é, na verdade, uma cobertura de silicone que é usada por profissionais dentistas para poder fazer procedimento na boca, né? Então, ela, como é um produto, é um látex, assim como o mesmo material que é feito a camisinha externa, ela pode ser usada na relação sexual porque vai ter uma proteção na transmissão de outros micro-organismos ali na relação sexual. Mas também pode ser feito o oral dam caseiro, né, que é cortando a camisinha. E, na verdade, considerando que a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar a camisinha interna, né, a camisinha feminina, a gente tem uma dificuldade de encontrar ela no serviço público, ou facilmente, porque ela seja mais barata, é mais fácil muita paciente ter essa orientação de cortar a camisinha externa, ou fazer o uso, como a Adri mesmo falou, da dedeira de látex. E para quem desconhece a camisinha feminina, prazer. É esse pedação de látex aí. Adri, você quer adicionar alguma coisa? Não, eu só queria dizer que eu sou fã dessa camisinha, porque ela consegue, apesar dela ser feia, né? É uma camisinha estranha de usar, mas eu sou fã porque ela consegue proteger o introito vaginal, ou seja, ela ajuda no sexo oral, ela permite que haja a troca de objetos sexuais, cada uma usando a sua camisinha, você vai estar protegida, mas ela não é muito boa para mucosa com mucosa, porque aí dá um problema, e ela não protege a região anal. Mas, de todos, eu ainda acho um dos melhores, tenho que confessar. Sim. E ela vale não só para as mulheres que fazem sexo com mulheres, mas também vale para as mulheres heterossexuais também. Então, para os colegas ginecologistas que estão aqui assistindo, também lembrar de orientar que ela existe. Exato. E não é só sobre sexo que a gente vai falar, né? Então, a gente vai falar de outros fatores que envolvem o universo lésbico, o universo bissexual, e um deles é, lembrando que essas pacientes que já não recebem orientação sobre a vida sexual dentro do consultório, geralmente tendem a buscar o consultório de um ginecologista obstetra quando desejam formar família, quando desejam ser mães. Quando a gente falou na aula dos direitos, a gente já falou que a família pode sim ser constituída de um casal homoafetiva, aqui no Brasil, embora não seja uma lei, mas sim um entendimento do Supremo Tribunal. A gente está aqui também discutindo sobre novos modelos de família, e esse aqui é um dos motivos, um dos maiores motivos, não é mesmo, Dri, de busca de pacientes lésbicas e bissexuais dentro do consultório. Exato. É um dos maiores motivos, e eu tenho que falar essa parte, eu até pedi para o Edu para ele me frear, porque quando eu começo a falar dessa parte, eu não consigo parar. Eu adoro fazer pré-natal de duas meninas. Adoro. Por quê? É um pré-natal que é completamente diferente de um pré-natal de um casal heterossexual. É um pré-natal que as duas estão juntas no primeiro dia até o último dia. Elas vão juntas em todas as consultas, elas estão juntas no parto e elas estão juntas no pós-parto. O que geralmente não acontece com a maioria dos casais heterossexuais. E daí, qual é a importância de manter esse acompanhamento antes mesmo de engravidar? O casal homoafetivo, eles têm várias coisas a decidir antes de conseguir gestar. O que tem que decidir? Qual das duas que vai gestar? Só uma vai gestar ou as duas vão gestar ao mesmo tempo? Qual óvulo que vai ser usado? Se é o óvulo da mais nova, se é o óvulo da mais velha? Quem que vai carregar esse embrião? É quem tem mais comorbidades? É quem é a mais velha? Quem tem mais comorbidades? Então, tem várias coisas que têm que ser discutidas e que é importantíssimo que tenha um profissional de saúde.
Eu tive um casal que chegou lá no consultório e uma das pacientes tem uma síndrome de Marfan, que é uma das poucas contraindicações para engravidar, que ela tem um risco de morte muito alto se ela gestar. E ela porque queria receber um embrião. Se ela não tivesse no consultório, se eu não tivesse conversado com ela, ela poderia ter feito isso da cabeça dela, correndo um risco maior, sabe? Então, essa orientação tem que ser feita por um profissional de saúde e, de preferência, um obstetra. Depois que decidiu quem vai gestar, quem que vai, óvulo de quem que vai ser escolhido, tem a segunda etapa, que tem que ser escolhido o material genético de doação, né? Tem que ser escolhido o banco de esperma. Como que é feito essa busca pelo material genético? A gente tem banco de esperma nacional e internacional. Para que esse casal tenha acesso a esse banco de esperma, eles têm que procurar uma clínica de reprodução assistida. Na clínica de reprodução assistida, você tem acesso aos bancos de esperma que eles são credenciados. E aí, quando você entra, não sei se a maioria aqui já teve a curiosidade de entrar, é muito interessante. Quando você entra, você consegue escolher cada característica da amostra que você quer, e aí, à medida que você vai pagando, né, você vai tendo acesso a mais coisas. O banco de esperma nacional, ele é ridiculamente menor do que o internacional, então a maioria das pessoas acabam trazendo, comprando de banco de sêmen internacional. E, geralmente, as meninas, elas escolhem um doador que tenha semelhança física com quem não está gestando. Isso eu acho muito bonitinho. Agora, um outro papel muito importante do médico e do obstetra, principalmente nesse caso, é na hora do parto. Por quê? A gente já escolheu, já cuidou dessa gravidez, mas na hora do parto, é uma outra violência que esse casal pode sofrer. Não uma violência obstétrica, apesar de envolver, né, todo o movimento obstétrico, que é o seguinte: geralmente, quando qualquer pessoa do hospital vê um casal de meninas e uma grávida, pergunta: essa é sua amiga? A sua amiga vai entrar? A sua amiga não sei o quê. Então, algumas coisas que o obstetra deve fazer para acolher mais o casal, a primeira coisa: as duas estão grávidas, pega o cartão pré-natal, geralmente está escrito nome do pai e nome da mãe. Risca o nome risca o pai e já escreve nome da mãe e nome da mãe. Que aí qualquer um que pegar já entende que é um casal. Chegou na maternidade, está na hora de ter o neném. Já reúne com todos os técnicos de enfermagem, todas as pessoas que vão assistir aquele casal e já fala: gente, é um casal homoafetivo, não gostaria que fosse chamado de colega, de amiga, de qualquer outra coisa, a não ser de duas mães. A outra mãe vai entrar, isso é muito importante de ressaltar, porque eu já tive um caso que foi muito ruim, que a mãe uma pessoa do hospital o tempo todo falava: sua amiga, então ela é sua doula, sabe? Isso para a pessoa é muito ruim. Então, acho que a gente tem que se atentar a isso. A ideia de que a gente pode ser o causador de algum tipo de abuso psicológico, né? Porque quando a gente reproduz esses tipos de ideias preconcebidas, essas ideias estereotipadas sociais, a gente está reproduzindo preconceito, mesmo que não seja a sua intenção, mesmo que não seja de fato uma pessoa homofóbica falando aquilo. A gente vive numa sociedade que estruturalmente é construída em cima de determinados preconceitos, né, para tudo que foge de normatividade. Assuntos que já foram discutidos na primeira e segunda aula desse projeto dos webinars. Então, é importante a gente conscientemente evitar reproduzir esse tipo de preconceito ao receber pacientes que fazem parte de comunidades minoritárias. Deu um problema aí, Edu. Conseguiu o quê? Conseguiu me ouvir? Não, no slide, deu um problema no slide, está aparecendo alguma outra informação. Posso entender melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Acho que é seu celular. Da sua permissão,
Gente, era meu, desculpa. Desculpa. Tá aparecendo aqui para mim. Deu certo? Pronto, deu certo. Desculpa, gente. Para a gente poder, já dando continuidade no tema da maternidade. Nessa ideia, a gente reproduzir essa ideia de que mulheres fazem um sexo que não gera vida, também tem que ser algo a ser debatido, né? Elas, além de terem vida sexual, também têm capacidade de cuidar de uma vida e formar uma família, ter uma unidade familiar. Então, é para a gente poder melhorar o nosso atendimento a essas pacientes. E não só na maternidade, mas alguma coisa que eu, inclusive, questionei a Adriana, qual seria o pega aqui da gente conversar sobre aleitamento. O que tem de diferente, né, de aleitamento para mulheres que se relacionam afetivamente com outras mulheres e que criam suas famílias com outras mulheres? Qual que é a diferença? Isso é uma coisa que eu acho fantástica e eu acho muito legal. Duas mulheres, nós temos 4 mamas, né? Então, a dificuldade, o peso da amamentação pode ser dividida. Mas como, né? Como isso pode ser dividido? A gente tem como induzir a lactação na mãe que não está gestando. A gente tem como fazer isso de forma natural ou de uma forma induzida. Você pode, na mãe que não está gestando, existe como se fosse um ductozinho que coloca na mama e deixa o bebê ficar sugando. Algumas mulheres conseguem produzir leite assim, mas não são muitas. Existem alguns métodos farmacológicos que a gente começa mais ou menos no 3º mês de gestação da esposa, e aí a mãe que não está gestando começa a tomar medicações para preparar aquela mama para conseguir amamentar. Isso é muito bom, né, gente? É um sonho, praticamente. Imagina, você acabou de parir, está exausta, com os hormônios à flor da pele, e tem a tranquilidade de conseguir dormir uma noite inteira, porque a mãe da criança, a outra mãe, está amamentando seu filho, e você consegue descansar. Então, é uma divisão ali muito, muito harmônica, né? Não são todas as mulheres que querem amamentar, mas aquelas que amamentaram, que as 2 amamentaram, elas tiveram um puerpério e uma retomada depois à vida normal mais leve. Porque o que é passado para todo mundo hoje, que a amamentação é uma coisa muito tranquila e muito fácil, e não é. Muitas mulheres sofrem muito para amamentar. Então, quando você consegue dividir isso com a sua parceira, isso é o melhor dos mundos. E a gente tem que lembrar também que quando vem o primeiro bebê ou quando vem o segundo, chega uma terceira pessoa nesse casal, né? Nessa estrutura familiar. E aí, quando entra uma terceira pessoa, você tem que se redefinir como mãe, você está se formando como mãe, e você tem que se redefinir como casal também, né? Redefinir as suas escolhas e reconstruir até uma relação sexual que vai ser diferente da que você tinha antes do nascimento do bebê. Exatamente. E aqui a gente entra na discussão, né, que somos 2 sexólogos conversando, a gente também vai entrar aqui na discussão da saúde sexual, passando por todas essas mudanças, né, que as mulheres sofrem, tanto as mulheres que vão decidir pela reprodução, por formar uma unidade familiar, quanto as mulheres que não vão decidir por esse caminho e vão continuar assim, mantendo relações poligâmicas, relações poliamorosas, relações monogâmicas, relações diversas e que têm que ser, assim, debatidas pelos profissionais de saúde sexual, porque geralmente é aquilo que eu falei lá no começo, é um tipo de prática sexual que para muita gente está fora do escopo do pré-concebido, é uma prática sexual que parece alienígena, né? Como que mulheres transam sem penetração, como é esse sexo? Porque a gente não discute, logo não entende, logo não consegue aconselhar. E na função de profissionais de saúde sexual é muito importante a gente ampliar nosso conhecimento e nosso debate em relação às relações sexuais diversas e as relações homoafetivas e aos desejos diferentes, né, diversos, fora da normatividade, para poder também dar o melhor tipo de acolhimento a essas pacientes, não é mesmo? Isso. É importantíssimo a gente tentar conversar sem tabu, sabe? Sem medo de falar.
Não é toda paciente que tem essa abertura, com certeza não, mas é importante que a gente tente falar e sinta como que o paciente vai receber. Eu me lembrei aqui de uma aula que eu vi há pouco tempo, da Flávia Fairbanks, que é uma sexóloga lá da USP, e ela estava contando sobre a experiência dela numa clínica nos Estados Unidos, não vou me lembrar o lugar, em que ela estava lá de observadora, e um certo momento o ginecologista chamou uma paciente, isso acontece com casais homossexuais e heterossexuais, e numa consulta ginecológica, dentro da rotina deles, ele tira uma mala, abre a mala e começa a mostrar vários objetos sexuais, explicando para a paciente o que ela poderia usar, como que usa, e o que faz, se ela conhecia algum e tal. E depois de um certo momento, a parceria é convidada para entrar. Isso é muito interessante da gente pensar, da gente abrir o nosso horizonte, que olha que interessante, né? É um profissional de saúde mostrando para ela que objetos sexuais estão ali para dar prazer, né? Não tem outro objetivo a não ser melhorar a vida sexual daquele casal ou da pessoa unicamente com ela. Exatamente. Então, a gente tem aqui uma pessoa, a gente acompanhou essa paciente desde o seu começo aqui do atendimento, quando ela está iniciando a sua vida sexual, iniciando seu desejo sexual, né, se identificando dentro da sua orientação, passando pela reprodução, passando pela sua vida sexualmente ativa, e a gente tem que lembrar também que essas mulheres envelhecem, e elas vão envelhecer ainda mantendo a atividade sexual, ainda mantendo a sua identidade enquanto mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres que não preenchem um papel heteronormativo. Então, a gente tem que lembrar também que dentro do nosso consultório chegarão, sim, pacientes idosas que fazem parte da comunidade LGBT, que a gente é uma forma de poder questionar essa ideia preconcebida também que nós temos de que a população idosa não tem vida sexual ou que não tenha desejo, e principalmente que a mulher, que já se espera socialmente que tenha menor interesse pela sexualidade, e depois que passa por várias fases na sua vida, principalmente após a menopausa, entende-se que a mulher perde completamente a vontade e o interesse de ter vida sexualmente ativa, ou de ter desejo, ou de ter interesse sexual e romântico, né? E quando isso a gente sabe que não é a verdade. Não é mesmo, Rodrigo? Eu vou só aumentar um pouquinho a discussão, saindo um pouquinho só, minimamente, da discussão da população lésbica e levando para todas as mulheres. No Brasil, principalmente, quando a mulher começa a envelhecer e está próximo à menopausa, a maioria delas entende como a menopausa sendo a sentença de morte. Tipo, a minha vida acabou porque eu vou entrar na menopausa. Então, o envelhecimento no Brasil é visto como um fim de vida muito ruim, não como uma passagem, né? Como uma fase da vida como outra qualquer. Então, a gente vê muito no consultório a mulher falando assim, eu entrei na menopausa, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais isso, eu não tenho mais aquilo, e não tem uma vontade de se redescobrir e se redefinir como uma mulher com 40, com 50, com 60 anos. Porque está tão enraizado na nossa sociedade e a pressão é tão grande da juventude eterna, da necessidade de fazer cirurgia plástica, levantar peito, colocar botox, colocar não sei o quê, porque você tem que ser eternamente jovem, que você não consegue viver as fases do envelhecimento. E aí você já tem uma invisibilidade da sociedade, mas você deixa de olhar para dentro de você e entender que é só uma fase de vida, que pode ser mais leve. Entendeu? Exato. E finalmente, para a gente poder terminar nosso debate aqui, falar que essas mulheres são vítimas de violências diferentes, né? Então, a gente não vai receber só em relação à queixa hormonal, reprodutiva, queixa sexual, mas a gente vai receber também essas pacientes para poder prestar suporte psicológico. E é importante a gente entender o contexto social no qual a gente vive, que as mulheres estão mais expostas à violência sexual,
doméstica, violência de gênero, e é o que a gente denomina como a lesbofobia e a bifobia, que são crimes LGBT-fóbicos, né? Os crimes direcionados por ódio ou por discriminação em relação à população LGBT como um todo. Isso vai de simples frases que a gente reproduz, que a gente tem que começar a desconstruir, a, de fato, ações, né? Então, a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem uma incidência muito grande da violência de gênero, e nessas mulheres a gente tem o histórico do estupro corretivo. Ou seja, essa ideia de que as mulheres lésbicas, mulheres que se relacionam com outras mulheres, só o são porque não tiveram sexo com os homens corretos ou não se relacionaram com homens. E muitas vezes isso ocorre dentro de casa. Dri, para a gente poder deixar esse assunto redondo, o que você pode complementar? O estupro corretivo, além de ser uma prática odiosa e horrenda, ela geralmente é praticada por pais ou parentes próximos, né? Então, é uma prática horrível e que essas pacientes geralmente não denunciam, ou só denunciam quando são expulsas de casa ou quando realmente não estão mais tolerando ou alguém acaba denunciando por elas. Então, é uma prática que a gente tem que tentar banir, né, de qualquer maneira. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, eu acho assim que durante a nossa conversa toda, nós citamos várias violências, né? A violência do profissional de saúde, a violência da sociedade, a violência de vários outros lugares. E a gente não citou que pode acontecer uma coisa, que é o abuso dentro da própria relação. Que assim como existe na relação heteronormativa um relacionamento abusivo, embora seja menos frequente, existe também na relação homoafetiva. E aí é muito importante para o profissional de saúde, para os amigos também, para quem está no entorno desse casal, perceber, né? Porque a gente, do mesmo jeito que a gente acredita que entre mulheres não existe transmissão de infecção sexualmente transmissível, a gente tem a cultura que não existe violência entre as duas mulheres, o que infelizmente não é verdade. Por isso que a gente distingue até violência doméstica de violência de gênero, né? Porque aí, nesse caso, sim, é uma violência doméstica de um casal que compartilha o mesmo gênero, né? Mas as estruturas, as relações de poder, as estruturas opressivas que são sociais, elas também vão ocorrer dentro da comunidade LGBT, elas são reinterpretadas, elas, na verdade, são internalizadas, né? Por muitas pessoas LGBT. Então, o que a gente vai discutir ao longo das próximas aulas, a própria homofobia internalizada e dessa própria reprodução de estruturas opressoras sociais que ocorrem dentro de populações minoritárias, né? Então, a gente não pode esperar ou idealizar como é a vivência de outra pessoa enquanto minoria. Então, a gente tem que sempre entender que sim, pode ocorrer relacionamento abusivo em relações homoafetivas também, e isso é importante você, enquanto profissional de saúde, pessoa que está acolhendo, ou pessoa que está querendo entender mais como é o universo LGBT, também entender que essa população está exposta aos mesmos preconceitos sociais e também corre o risco de reproduzi-los. Isso mesmo. E, para a gente poder encerrar hoje, nossas considerações finais, eu trouxe uma frase da Eliana Emetério. Ela foi vice-presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis, a BGLT, no ano de 2018, conselheira nacional de saúde, mulher negra e lésbica, e ela fala que é preciso que a sociedade olhe para dentro de si, perceba seus próprios preconceitos e privilégios e tente trabalhar isso. Então, quando a gente está falando de aprender a acolher pessoas que não fazem parte, ou inclusive fazem parte do nosso universo, é importante a gente aprender a fazer uma autocrítica e não reproduzir preconceitos e poder reconhecer os próprios privilégios e não reproduzir eles e nem ser causa de angústia na vida de outra pessoa. Quero agradecer a presença de todo mundo que veio para a aula de hoje, já deixar o convite para a aula de terça-feira, que vai ser o tema de saúde do homem gay e bissexual, e agradecer muito, muito, muito a presença da Adriana Ribeiro. E para deixar informado, a gente vai estar auxiliando
já deixei informado todas as aulas, mas a gente vai auxiliar também a organização Transveste, que é a ONG para acolhimento de mulheres travestis e transexuais da deputada Duda Salabert, que tá fazendo vaquinha, né, tem feito arrecadamento para poder colocar essas pessoas trans e travestis dentro do ensino superior, então ajudar elas a poder estudar. Queria agradecer muito, muito, Dri, pela sua presença, deixar você fazer sua consideração final também. Eu que tenho a agradecer, de novo, pelo convite. Eu achei que nossa aula passou muito rápido, eu poderia ficar conversando aqui horas. E eu queria agradecer a todos vocês que também no feriado, à noite, estão aqui nos assistindo. E eu realmente acredito que essa pandemia está acontecendo não é à toa, que o mundo que a gente tinha não é um mundo que valia a pena mais, e que essas mudanças de pensamento, de mudanças de paradigma, são importantes para o novo mundo que a gente quer criar. Então, que em cada aula a gente conseguir colocar uma sementinha de um mundo menos preconceituoso e mais inclusivo, eu fico muito feliz. E, Sim. De novo, parabéns, Edu. Isso vem de você. Obrigado. Vem da gente. Eu vou deixar aberto agora, a gente vai deixar aberto 10 minutos finais para quem quiser fazer pergunta. Para quem foi chegando depois, eu já tinha começado a aula, eu peço só para deixar o nome completo no chat, porque no final desse mês, lembrando que eu estou fazendo tudo meio que, embora a gente tenha um convidado aqui, a parte administrativa do e-mail, da arte e tudo mais, eu estou fazendo por trás sozinho. Então, no final, eu vou produzir certificado para todo mundo. Por isso que eu peço para deixar o nome completo, que aí eu posso ver qual aula a pessoa esteve presente ou não, para poder deixar o certificado certinho, tá bom? Vou deixar aqui, quem quiser fazer pergunta, avisa aqui no chat que eu vou chamando para poder abrir o microfone, tá bom? Obrigado, Rê, obrigado, Tamires, obrigado, Ju. Ricardo Figueiredo. Em um dos slides tinha uma imagem com as formas de transmissão de doenças. O HIV não é transmitido por sexo oral entre mulheres? O Ricardo perguntou se o HIV não é transmitido por sexo oral entre mulheres. Dri? Então, o HIV, a gente não tem uma... Se você não tiver uma lesão oral, pela deglutição de secreção só, não tem nada, não tem nenhum estudo que mostrou que houve a infecção assim, a não ser que você tenha alguma ferida na boca ou alguma ferida em gengiva. Por isso que no slide não foi colocado. Geralmente, Ricardo, a transmissão do HIV pelo sexo oral, ela tem uma incidência muito baixa, né? Então, inclusive para a relação heterossexual, para a relação homossexual também, que tem sexo oral com pênis, é importante a gente lembrar que a incidência é bem baixa. Mas a gente tem que orientar ainda o uso de método preventivo, método de barreira para a relação sexual oral, porque existem outras doenças outras infecções que podem ser transmitidas nesse sexo. Mais alguma pergunta, pessoal? Ju, se você quiser perguntar com o microfone também. Boa noite. Boa noite. Maravilhosa. A questão do espéculo, né, para mulher que não tem história de penetração, né, lésbicas, como fazer essa abordagem, até pela questão das ISTs, e da questão da prevenção de doenças de mucosa por mucosa, que acaba sendo um desafio, né? Uhum. Essa pergunta é ótima, Ju. Inclusive, estava na nossa cabeça falar isso e a gente acabou atropelando. Verdade. Mulheres que nunca tiveram sexo penetrativo, os estudos são muito controversos e ainda não há consenso. Se a mulher, alguns estudos falam que a gente deve usar aquele espéculo de virgem, que é um espéculo bem fininho, não sei se vocês já viram, que ele permite que haja uma abertura do introito vaginal, sem a rotura do ímen, e faça a coleta às cegas. Alguns outros estudos falam que não tem valor nenhum. O que deve ser feito, o que eu faço, pelo menos,
é sempre fazer a vulvoscopia, ou seja, avaliar a vulva da paciente e o introito, você puxa os grandes lábios e avalia do lado de fora, e sempre conversar com a paciente. Explicar mesmo que a gente não tem estudo suficiente nessa área e que muitas coisas a gente não sabe. E perguntar para ela o que ela prefere, tentar colher ou não colher. Nenhuma paciente que eu tive até hoje falou para não colher. Todas pediram para colher. E em relação à prevenção de mucosa com mucosa, é um grande desafio, né, Ju? É um grande desafio mesmo. Sim. Existem algumas calcinhas. O Edu, eu nem perguntei se você queria complementar. Já passei para... Não, foi maravilhoso. Pode passar para a próxima parte, porque na próxima parte eu posso complementar, sim. Existem algumas calcinhas que elas são calcinhas para relação entre mulheres. Só que essas calcinhas, nem todas são feitas de material que material próprio para a relação sexual. E aí é uma coisa complicada, né? Porque aí a gente deve indicar, não deve indicar, como deve fazer. Eu espero que agora, com toda essa mudança da sociedade, com esse aumento da visibilização que eu acho que está tendo, que vão ser produzidas calcinhas para poder fazer o sexo mucosa com mucosa com mais proteção. Uhum. E aí que eu queria participar, né, aqui, porque, de fato, algo para a gente começar a questionar, porque toda a nossa educação sexual e os nossos objetos sexuais, eles são muito voltados para uma população heterossexual e também uma população muito falocentrado, né, a ideia do prazer masculino, a ideia, aquilo que a gente falou lá no começo sobre essa ideia patriarcal do interesse masculino, mas a gente, até para poder produzir material preventivo, a gente foca muito no homem, né? Então, a dificuldade que mulheres que fazem sexo com mulheres têm para poder achar produtos preventivos, objetos preventivos adequados, né? Então, que a gente caiu na lenda urbana que a gente falou sobre o uso de plástico filme, mas o próprio fato de não existir uma calcinha de látex ou não serem objetos sensuais, né? Além de serem objetos sexuais, não serem sensuais, não criar nenhum tipo de erotização, como tem camisinha até do Star Wars que brilha no escuro, camisinha externa. Isso é algo para a gente poder começar a questionar. E é uma outra coisa que é muito importante, né, em relação às propagandas nem citam que deve se proteger as pessoas devem se proteger no sexo oral também, né? É só no sexo penetrativo, né? Então, isso já incute nas pessoas que se o sexo não é penetrativo, não é sexo. Isso são coisas que têm que ser mudadas, né? Exatamente. Arthur Henrique. Falando que é tudo caro. Nossa, sim, os objetos que existem são realmente caros. Inclusive, a camisinha interna, ela é bem mais cara que a que você acha no posto, né? Arthur Henrique perguntou, eu ainda sou estudante, dentro da extensão, dos projetos de extensão, quais seriam as principais estratégias que poderiam aproximar o ensino médico da realidade de mulheres que fazem sexo com mulheres? É extenso, isso, Arthur, ótima pergunta. A primeira delas é o interesse, né? Você buscar essa população para poder questionar quais são os problemas, quais são as angústias dessa população, o que ela precisa ser ouvida. Então, quando a gente não inclui determinadas questões, a gente não cria material científico. O problema da pesquisa científica, quando a gente fala de invisibilidade, é exatamente de não considerar a existência. Então, quando você faz uma pesquisa qualitativa com pacientes falando sobre saúde sexual, isso aqui eu estou dando um exemplo, mas a gente pode falar de vários. Quando a gente faz uma pesquisa qualitativa falando de saúde sexual com mulheres, né, mulheres cisgênero, mulheres transgênero, e você não inclui nada que foge da heteronormatividade, aqui eu vou falar mais de mulheres cisgênero, porque eu ainda vou falar da heterocisnormatividade, você está excluindo todo o material científico que poderia ser produzido para poder ser avaliado. E essa é a grande realidade da medicina até muito recentemente. Lembrando que a homossexualidade, até muito pouco tempo atrás, ela era uma patologia, né, era considerada uma patologia, então não se avaliava isso como um fator
antropológico, um fator social, de um ponto de vista das ciências humanas. Então, do ponto de vista biológico, a produção científica não classificava, não incluía, né, não era o critério de inclusão a sexualidade. E agora, ainda mais recentemente, a gente tem do ano passado, a transgeneridade sendo considerada, sendo despatologizada. Então, a gente tem uma pobreza de material científico por causa dessa viseira que a ciência, principalmente as ciências biológicas, tem em relação a essa população, né? Então, como o ensino médico pode se aproximar, primeira coisa, visibilizando, né? Aprendendo a enxergar, perguntando para essa população, entendendo quais são as queixas, quais são os pedidos dessa população e produzindo material. Então, fazendo as tabelas de Excel que a gente cansa de fazer em projeto de extensão, em projeto de pesquisa, preenchendo elas e fazendo um N quantitativo que seja adequado. Eu queria só acrescentar acolhendo, sabe? O acolhimento é importantíssimo, porque, como a gente falou na aula, são pessoas que sofrem violência o tempo todo. E aí, o que acontece nas pesquisas, que várias pessoas, por exemplo, no caso de mulheres lésbicas, quando são questionadas, elas se dizem heterossexuais ou bissexuais, elas não se dizem homossexuais, mesmo sendo por causa de medo de discriminação. Então, quando você acolhe aquela paciente, quando você acolhe qualquer pessoa, ela se sente mais à vontade de ser ela mesma. E aí a gente pode construir melhor, né? Tanto o ensino quanto a pesquisa. Exato. A sua prática clínica. Lembrar que, para quem for estudante, o mais importante, é muito importante você saber a matéria, mas o mais importante de tudo para um médico para uma médica, é ter empatia. Ter empatia e saber acolher. Então, medicina centrada na pessoa, eu que sou do coração de medicina de família e comunidade, isso para mim é o essencial. Obrigado, Arthur. Ju, faz a pergunta pelo microfone para encerrar. Oi, eu tenho duas perguntas. Essa que eu escrevi, né, sobre se a mulher não relata ter atividade sexual com penetração, sobre a possibilidade de desenvolver câncer de colo de útero pelo HPV, porque poderia ter a transmissão mais vulvar, né? E outra questão que você falou da reprodução, né, como que é isso no SUS, né? Se tem possibilidade de reprodução assistida no SUS? Tem, vamos voltar na primeira pergunta, né? Que se pode desenvolver câncer de colo do útero sem ter nunca tido penetração. Foi o que eu falei, a gente não sabe, né? Os estudos que são feitos hoje são muito fracos, e mulheres que nunca tiveram penetração, existem alguns casos descritos, mas são estudos pequenos e fracos. Então, não se sabe, por isso que alguns estudos orientam fazer essa coleta que eu expliquei, né, do espectro de virgem, fazer uma coleta às cegas, e alguns falam que não tem indicação alguma. Em relação à reprodução assistida, tem como ser feita pelo SUS, sim. Aqui em Belo Horizonte, são 3 hospitais públicos que fazem, que é o Hospital das Clínicas, o Odete Valadares e o Odilon Berens. Eu acho que o Júlia também, então são 4. Mas a fila é muito grande, né? E eu realmente não sei quanto tempo, tem bastante tempo que eu estou longe da reprodução humana pelo SUS, eu não sei quanto tempo que esses pacientes geralmente esperam. Sim, mas possível ser pelo SUS. Uma dúvida que vai ser minha agora, Adri, antes da Ju fazer a dela, antes de a gente responder a segunda pergunta dela e poder encerrar. Isso é estadual ou federal? O quê? A reprodução humana? A reprodução humana, o acompanhamento pelo SUS. O Hospital das Clínicas é federal, né? E o Júlia e o Odilon e o Odete são estaduais. Sim, porque eu te falo da minha prática enquanto médico pelo SUS, a gente tinha uma dificuldade muito grande de conseguir o acolhimento, mas sim, tinha pelo SUS a reprodução, só que a fila era extremamente demorada, então, e era
as atividades que tinham eram estaduais, né, no estado de São Paulo. Então, acho que é importante a gente para adicionar, como a aula está sendo gravada, para adicionar a posteriori, eu vou deixar nos comentários do vídeo no YouTube quais são as vias da reprodução assistida no SUS. Ótimo. E a segunda pergunta, a pergunta, essa já era a segunda, né? Essa já era a segunda, a primeira era do câncer de colo. Então, a gente vai encerrar, porque já passamos 5 minutos do período, a gente vai encerrar por aqui, lembrando para todo mundo que ainda está aqui, obrigado, vou deixar vocês jantarem agora, viver a vida de vocês, a gente vai ter aula na terça-feira, conto com a presença de todo mundo. Por favor, compartilhe a campanha, a gente ainda tem o resto do mês de aulas, aguardo vocês para todas as aulas também. E, Dri, obrigado de novo, viu? Eu te espero na próxima aula na terça-feira. É terça. Um beijo, boa noite a todos, gente. Boa noite, gente. Até mais.